Shalom, shalom, família de honra, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Dinho. E aqui é a pastora Poliana. Nós estamos aqui hoje para fazer um resumo, falando daquilo que foi dito no nosso primeiro encontro, que foi muito poderoso. O Senhor se manifestou de uma forma gloriosa em nosso meio. Nós queremos compartilhar para que você esteja antenado e assim possamos dar sequência no nosso mês, onde nós temos como tema Cristo no centro da família. Isso aí. E a gente tem entendido, né, que famílias fortes são igrejas fortes para a expansão do reino de Deus. Então, antes da gente iniciar qualquer tema, a gente tem que iniciar por esse caminho, né, que Cristo é o centro da nossa família, Cristo é o centro do nosso casamento, porque Cristo sendo o centro, a nossa família é forte e a expansão do reino não vai ser com a nossa vontade, mas com a vontade de Cristo. Então, assim, antes de iniciar qualquer coisa, eu quero iniciar do começo, né, para a gente entender um pouco mais o propósito do casamento, o propósito da família. E o versículo inicial eu quero iniciar em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32, que nos diz assim: Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então a gente vê nesse versículo que há um mistério a ser revelado através do casamento. Há um mistério espiritual que aponta para algo maior, que é Cristo. Cristo como noivo e a igreja como noivo. Então, olha a nossa responsabilidade como casal de transmitir para o mundo o amor e o cuidado de Deus. Porque através do nosso casamento, né, ele revela um amor sacrificial, ele revela a fidelidade, a aliança eterna, a graça e o perdão. Quando eu disse um sim ao pastor Dinho, através desse sim foi estabelecido, né, um amor sacrificial, uma fidelidade ao nosso casamento, ao perdão. Então, através do nosso casamento revela como Deus, ele ama e se relaciona com o povo. Então, olha uma responsabilidade que nós temos como casal, de representar essa aliança, representar esse amor, representar esse cuidado, representar essa fidelidade de Cristo pela igreja. Que é isso que revela o casamento. E o segundo ponto é viver em unidade e parceria. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, a gente vê que o propósito do casamento é viver um só. Tem um versículo que fala que o reino dividido, ele não prospera. Então, se a gente estiver dividido, a gente não prospera. Mas quando a gente está unido, em parceria, em apoio emocional e espiritual um com o outro, com unidade na caminhada, com unidade no propósito, né? A gente vai avançando, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Então, Deus, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, por isso que ele criou o homem e a mulher, para nós andarmos juntos, porque juntos nós iremos avançar. E o terceiro ponto do propósito do casamento é santificação e crescimento espiritual. É onde que Deus ele vai transformando o nosso caráter. Tem um versículo lá em Efésios, capítulo 5, 25 ao 27, que nos diz assim: Vós, marido, amai as vossas mulheres, também como Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a gente vê que o propósito do casamento nos molda a imagem e semelhança de Cristo. Porque através do casamento a gente aprende o quê? A perdoar um ao outro. A gente aprende a ser humilde, porque às vezes eu tenho que reconhecer que eu erro, eu tenho que reconhecer que eu erro e pedir perdão e renunciar muitas das vezes às minhas vontades para viver a vontade dele ou vice-versa. É através do serviço diário, né? Quando eu sirvo ele, quando eu honro ele, eu vou deixando as minhas próprias vontades. E isso a gente vai amadurecendo como casal. Então, a gente aprende através do casamento a crescer. A gente aprende através do casamento a viver em santidade, porque muitas das vezes nós somos tratados dentro do casamento, porque ele aponta onde que eu estou errando e preciso melhorar, e eu aponto para ele aonde que ele está errando e precisa melhorar. Então, por isso que há necessidade dessa humildade, né, do perdão, de você crescer espiritualmente, você crescer na maturidade. E o casamento, ele nos ensina cada dia a ser moldado a essa imagem e semelhança de Cristo. E esse é o propósito do casamento, a gente ser uma extensão de Cristo aqui na Terra, ser uma extensão dessa aliança, né, das pessoas do mundo ver como Deus, ele ama e cuida do seu povo, como Deus, ele ama e se relaciona com o seu povo. E essa unidade e essa santidade, esse é o propósito do casamento. E quando a gente está aliançado nessa aliança espiritual, porque a gente tem entendido, né, que as coisas acontecerem aqui no mundo físico já acontecia no mundo espiritual.
Então, assim, essa aliança de Cristo e a igreja, ela aqui na terra, ela é visível através do casamento. Olha essa responsabilidade que nós temos de ama e se relaciona com o seu povo. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente não manifesta isso aqui na terra, através do nosso casamento, algo está sendo distorcido. Quando não há, né, essa aliança, essa fidelidade, quando não há o amor, quando não há o cuidado, quando não há a fidelidade, quando não há essa unidade, quando não há essa humildade de eu reconhecer que eu erro, que eu preciso mudar, e quando não há também esse reconhecimento de perdão, de maturidade espiritual, é algo que está distorcido, da imagem que Deus quer que a gente transmita a respeito do nosso casamento. Então há uma responsabilidade nossa como casal de transmitir este amor e o relacionamento do casamento, e agora é o propósito da família, que a família ela é uma extensão deste amor. A gente entendeu que no casamento é uma aliança desse amor e a família é uma extensão deste amor. Desde o princípio, Deus não criou apenas indivíduo, ele criou uma família. A família é o primeiro projeto de Deus na terra e o principal instrumento para manifestar o reino dele aqui na terra. Então a família, o primeiro propósito da família é estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Que o propósito é manifestar o reino de Deus através da vida cotidiana. É estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Lá em Mateus 6:10 nos diz assim, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a família vive os princípios de Deus, que é o amor, a honra, o respeito, o perdão, a unidade, ela manifesta, esses daí são manifestação do reino de Deus aqui na terra. E isso é vivido na prática. E o segundo ponto é formar gerações que conheçam a Deus. Lá em Deuteronômio 6:7 nos diz: ensina-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então a gente vê que os princípios de Deus, eles são ensinados aos nossos filhos, né? A família é o primeiro ambiente de ensino. A gente, na nossa família, quando a gente se reúne com nossos filhos, a gente ensina coisas espirituais, a gente ajuda eles a formar caráter, a gente ensina sobre fé, a gente ensina eles a ter identidade em Deus. Então há uma responsabilidade em nós de, como família, ensinar aos nossos filhos o caminho certo que eles têm que andar. Porque o propósito da família é gerar uma geração que conheça e viva Cristo. Então, o terceiro ponto é ser luz na sociedade. Lá em Mateus 5:14 nos diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A gente vê que uma família, quando ela está alinhada com Deus, ela influencia aos que estão ao seu redor. Então há uma responsabilidade da nossa família estar alinhada, porque quando nós estamos alinhados com Cristo no centro, a gente edifica, a gente manifesta o reino de Deus aqui na terra e a gente prepara gerações para gerações futuras. E isso é muito importante, né, nós entendermos lá na origem, como foi bem dito aqui, né, como Cristo se relaciona com a igreja, como Deus se relaciona com o seu povo. E o que seria Cristo no centro da família? Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que ter Cristo no centro da família não é apenas ir à igreja, não é ter uma Bíblia aberta na sua casa. É deixar que Cristo, ele governe as suas decisões. O seu comportamento, ele define o que para você é prioridade. Então, você tendo uma Bíblia aberta ou indo na igreja, ele não vai te dar a condição exata de ter Cristo no centro do seu casamento. Mas as suas decisões, baseadas naquilo que você passa no seu dia a dia com a sua esposa, com o seu esposo, ele vai trazer Cristo para o centro. As decisões que você toma no seu casamento, segundo a palavra de Deus, como lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É termos uma consciência do que é amor, como amar a nossa esposa, como Cristo amou a igreja. Ele amou se sacrificando, se doando, um amor sacrificial, um amor que nós devemos ter pela nossa família. Qual seria a sua função, marido, em amar a sua esposa? É se dedicar, é cuidar, é zelar, é proteger. Princípios básicos dentro de um lar para que o seu lar seja forte. Esposas, respeitem seus maridos, Efésios 5:33. A Bíblia diz para as esposas respeitarem o marido, ser mal interpretado. Esse respeitar não é a esposa estar abaixo do marido, mas é sim ela olhar com reverência para o seu marido. É ela cuidar do seu marido, ela cuidar da sua família, ela cuidar da sua casa. Há algum tempo atrás eu vi algo que me chamou muita atenção, né? Uma explicação referente ao como Cristo fez o homem. Cristo, uma fala que me chamou muita atenção. Na criação, Deus, quando ele fez o homem com um ego mais elevado do que o da mulher.
Então, quando o homem se sente desrespeitado, isso atrapalha o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua postura, a sua forma de se expressar nas situações da vida. Então, mulheres, um conselho que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios: respeitem seus maridos. Respeite, ouça o que seus maridos estão dizendo. Isso é muito importante porque é algo prático que irá fortalecer o nosso convívio, o nosso dia a dia. Tem algumas situações que nós devemos colocar em pauta e em prática no dia a dia para que a gente tenha uma família forte, para que a gente tenha Cristo no centro da família. E uma delas é orar junto, mesmo que seja um tempo breve, mas orem junto. Nunca vão dormir sem resolver os seus conflitos. Não deixe para o outro dia o que você pode fazer hoje. Aconteceu uma situação na sua casa, junto com a sua esposa, que não foi bom, que não foi legal. Não vá dormir chateado, não vá dormir brigado, mas resolva antes de ir dormir. A Bíblia diz para que a gente não venha deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, resolva os seus conflitos antes de dormir. Evite as palavras que ferem um ao outro. Evite falar coisas que vão machucar. Principalmente homens. Às vezes nós temos esse ímpeto, né, de falar o que vem, porque nós somos muito racionais, razão. As mulheres, elas são mais sensíveis, são mais emotivas. Então elas merecem, né, esse respeito, esse cuidado de nós como marido. Nós precisamos criar mais conexões. Evitar, em determinados lugares da nossa casa, celular, por exemplo, que distrai. Então impede a conexão do casal, da família. Celular na mesa, na hora das refeições. Televisão ligada na hora das refeições. Celular na hora de dormir, né? Um deita de um lado da cama, o outro do outro, e começa a mexer no celular. Evitar essas situações para quê? Para que haja conexão. Quando você for deitar, você deitar junto com a sua esposa, abraçar, se conectar. Quando você for fazer as suas refeições, vocês fazerem as suas refeições juntos. Porque isso traz alinhamento. Isso vai te mostrar como cuidar realmente do seu lar e cumprir os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Então isso vai trazer Cristo para o centro da sua família. Como ter Cristo no centro da nossa casa, na criação dos nossos filhos? É ensinar o caminho que nossos filhos devem andar. Não é terceirizar as nossas responsabilidades de educação. É responsabilidade de nós, pais, mães, cuidar do nosso filho, educar os nossos filhos. Não viver brigando, não viver em uma casa onde há brigas e confusões, como foi dito aqui. Uma casa dividida, ela não prospera. Nós precisamos estar unidos naquilo que nós vamos passar para o nosso filho. Aquilo que a minha esposa, ela tem como entendimento, nós precisamos alinhar o nosso entendimento para que a gente tenha esse cuidado na hora de ensinar o nosso filho. Falar a mesma língua, né? Não tirar uma autoridade do outro, mas sempre dando a entender que nós estamos falando da mesma forma. O que ela falou, eu respaldo no que ela disse de correção. E o que eu falei para corrigir, ela também traz esse respaldo, né, com sabedoria para que a minha filha, para que a nossa filha, para que a sua família entenda como você deve agir. Isso vai trazer Cristo para o centro da família. Cristo na rotina do seu lar. Cristo precisa estar presente no seu dia a dia. Não só nos momentos religiosos, não só nos momentos que você vai para a igreja, mas Cristo precisa estar presente no seu dia a dia. A presença de Deus, ela é fundamental para que a gente possa ter uma família de honra abençoada, uma família forte. Começar o dia com Deus, orando, lendo a palavra. Se possível, na manhã, se você tiver esse tempo pela manhã, é muito bom. Mas se você não tiver esse tempo pela manhã, faça no decorrer do seu dia, faça na sua noite. Prepare um momento para que vocês possam estar juntos em família, orando, declarando a palavra de Deus sobre o seu lar, trazendo Cristo para a sua rotina diária. Praticar o perdão de forma rápida. Nós precisamos buscar o perdão de forma rápida e constante. Todo momento nós precisamos liberar perdão, pedir perdão e também liberar perdão. Isso vai trazer Cristo para o centro da sua família. Evite os inimigos da família. Um inimigo muito forte é o orgulho. Nós precisamos ser humildes. Deixar o orgulho de lado, ser humilde. Quando tiver que pedir perdão, peça perdão. Seja para sua esposa, seja para o seu marido, seja para os seus filhos. Quando você errar, quando nós erramos, nós precisamos reconhecer. Evite os inimigos da família. O orgulho, a falta, né, de perdão, a mágoa que destrói o lar. A falta de tempo um para com o outro, de ouvir, de saber como que foi o seu dia, o que você está sentindo, o que se passou com você, como o seu dia foi. Né? Evite esses inimigos na sua casa, no seu casamento. E para finalizar, eu quero te passar alguns passos práticos para que você tome consciência e faça no seu dia a dia para que a sua família ela seja fortalecida e Cristo ele seja o centro do seu lar. Ore diariamente com a sua família. Peça perdão quando errar. Declare a palavra na sua casa, declare vida para a sua casa. Seja um exemplo. Faça, não só diga para fazer, mas faça, seja exemplo naquilo que você deseja que aconteça na sua casa. Seja um exemplo. Busque as direções de Deus e seja exemplo. E eu queria te convidar a orar neste momento. Nós precisamos
trazer Cristo para o centro da nossa família. E nada melhor do que nós estarmos orando e declarando que o Senhor é quem é a nossa força, a nossa base, é quem governa, é o centro do nosso lar. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós exaltamos, ó Pai, o Teu santo nome. Declaramos, ó Deus, que Tu és o centro da nossa casa, é o centro da nossa família. E todas as nossas decisões, ó Pai, elas são para glorificar o Teu santo nome. Senhor, nós pedimos a sabedoria, nós pedimos o entendimento, nós pedimos ao Teu Espírito que habita em nós e nos ensina todas as coisas, para que possa nos ensinar a fazer conforme Tua palavra nos orienta. Nós somos praticantes desta palavra e nós desejamos, ó Pai, e declaramos que os nossos, ó Pai, amigos, que as famílias de honra, meu Deus, que ouvirão esse vídeo, elas também possam, ó Pai, andar debaixo desta palavra poderosa, porque nós temos vivido e temos visto os grandes milagres que o Senhor tem feito através desta palavra, nas famílias de honra que nós temos acompanhado. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos bênçãos sem medidas, declaramos, ó Pai, paz, alimento, declaramos vida a este lar, declaramos sabedoria, declaramos coragem, ousadia, para que eles possam avançar, crescer e se fortalecer a cada dia no Senhor. Nós declaramos famílias de honra, famílias que glorificam o Teu santo nome, com as suas atitudes, com as suas práticas, com as suas palavras. E o Seu nome, ó Pai, que é soberano, que está acima de tudo e de todos, possa estar fazendo as maravilhas que foram propostas nesta palavra, porque nós cremos no Teu poder, cremos no Teu agir e sabemos que o Senhor está operando em nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por cada vida, por cada família de honra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, fique na paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Voltando. Algum tempo atrás eu vi uma fala que me chamou muita atenção. Na criação, Deus, quando Ele fez o homem com um ego mais elevado do que o da mulher. Então, quando o homem se sente desrespeitado, isso atrapalha o seu desenvolvimento, o seu crescimento, a sua postura.